que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitável. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Eu acho que existe uma construção simbólica que é feita, e queria que você comentasse um pouco sobre isso, do outro, para que ele possa ser descartado dessa forma. Como se constrói simbolicamente essa diferença do outro, esse descarte, para que determinadas coisas choquem a gente, então Nova York foi muito chocante, e outras, tudo bem. Então, o outro é aquele que sempre é um estranho a mim, que eu evito reconhecer como diferença. Quando eu falo dos genocídios, gente, eu falo pensando também nisso, pensando que aquele que é morto é esse outro que nunca pode ser reconhecido. E é um outro como estranheza, como alteridade, como aquele que não merece viver. Nós precisaríamos olhar para a nossa própria história para a gente aprender a ver qual é a relação, qual é a ligação interna que existe entre a democracia e o autoritarismo. A gente entende a democracia como uma espécie de partilha geral de tudo aquilo que é poder, seja conhecimento, seja liberdade, seja inclusive economia. Todos nós que somos pessoas éticas e de bem esperamos que haja uma partilha de tudo isso, que todo mundo possa tudo, inclusive que haja uma partilha econômica. Mas, enquanto não existe essa partilha, o que tem sido a democracia na nossa história? Tem sido simplesmente a luta que é própria, inclusive, do poder, em nome de dar lugar para essa coisa que a gente chama de vida nua. Em nome de dar lugar para os injustiçados da Terra. Em nome de transformar o contexto onde nós vivemos numa coisa que seja boa de ser vivida por todas as pessoas. No fundo, o ideal da democracia, que é um ideal político, é claro que ele só pode se construir a partir de um ideal ético, que é esse em que o indivíduo se pergunta sobre o que ele deve fazer. Mas enquanto ele se pergunta sobre o que ele deve fazer, as populações são dizimadas. A morte acontece. A tanatopolítica, ela está em plena vigência. Uma vigência que nos inclui, uma vigência que não é agradável de perceber e que não cessará enquanto nós não fizermos o esforço de desmontar essa estrutura que liga o autoritarismo à economia. Eu acredito, talvez como vocês também acreditem, que o que nós fazemos com a nossa morte é o que nós fazemos com a nossa vida, que compreender um mapeamento, digamos assim, da morte nos nossos tempos seria um jeito também da gente poder compreender o que a gente vem fazendo com a nossa vida nos dias atuais e buscar justamente uma compreensão da integração da morte com a vida e o que nós estamos fazendo com a nossa morte. No programa de hoje, Massa Tiburi nos ajudou a pensar sobre as leis e as regras que controlam a nossa vida e dão novos sentidos à morte nos dias de hoje. Para mais café filosófico, acesse o nosso site e Twitter. Tchau.
Coletivo Universal, banda que reúne músicos de diferentes estilos para celebrar a cultura brasileira. Amanhã, 11h30 da noite. Fique agora com a reapresentação da entrevista do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, no Roda Viva.